Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. O Espírito Santo, o guia e Pai daqueles que seguem o seu Santo Filho Jesus. O guia daqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. O guia que ilumina o nosso entendimento. O Espírito Santo é muito glorioso. O Espírito Santo é o Espírito de tudo o que você não tem nem ideia, não pode nem imaginar. Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito do Altíssimo. Que maravilha! Bom, deixa eu tirar aqui esses comentários que impedem as pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Olha só, presta atenção, minha amiga e meu caro amigo. Em dado momento, no ministério do Senhor Jesus, ele chamou os discípulos e disse, olha, ainda tenho muito que vos dizer. Ainda tenho muito que vos ensinar, dizer. Mas vós não o podeis suportar agora. Eles não tinham capacidade, eles não tinham condições de ouvir o muito que Jesus tinha que dizer. Ele disse, não, vocês não têm condições de ouvir. Ah, como Deus é grande. Olha só, é como você, por exemplo, que é mãe, que é pai, você, quando vai falar com uma criança, você tem que usar a linguagem da criança, senão ela não entende você, não é verdade? A gente tem que falar com as crianças de acordo com a capacidade que elas têm para ouvir e entender. Senão, é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Ora, Jesus disse isso para os discípulos. Eu tenho muito que dizer para vocês, muito, mas vocês não podem suportar. Mas, ele concluiu, fique triste não, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, quando vier o Espírito de verdade, porque os outros espíritos são espíritos de mentira, todos os demais espíritos são de mentira, mas o Espírito Santo é o único Espírito de verdade. Então, ele vos guiará em toda a verdade. Mas isso é glorioso, isso é muito grande. Ah, como eu gostaria que todos entendessem. Porque, veja só pensar um pouquinho, vamos raciocinar só um pouquinho. Eles inventaram aí a inteligência artificial, não é? Então, com a inteligência artificial, o próprio homem que inventou, os seus inventores, tem medo dessa inteligência artificial se voltar contra o próprio homem. Olha só. Então, a inteligência artificial é assim. Você tem uma dúvida, você quer saber de alguma coisa, então você acessa essa inteligência artificial e ela vai te responder a sua dúvida, vai tirar a sua dúvida. Só isso. Isso é o que o homem criou. Ora, imagine quando você recebe o Espírito que não é artificial, é o Espírito que não é do homem,
O espírito não é de um filósofo, não é de um sábio, não. É o espírito do Criador. Pensa comigo, o espírito do Criador, aquele que falou, só a palavra dele foi suficiente para criar todas as coisas com perfeição. Com perfeição. Quando ele disse, haja luz, a luz brilhou, aconteceu. Por quê? Porque o poder do Espírito de Deus é imensurável. É impossível você compreender o espírito da grandeza de Deus, o espírito de Deus. Então, Jesus já avisou para os seus discípulos, olha, eu tenho muito que falar para vocês, muito que ensinar, mas vocês não podem suportar. Vocês não têm capacidade intelectual para receber, condições, maturidade para receber. Mas quando o Espírito Santo vier, o meu Espírito, que é o Espírito da verdade, Jesus é a verdade, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. O que significa dizer que todas as dúvidas, os medos... Você sabe que o problema do ser humano são as dúvidas. Você sabe. A dúvida é a mãe de toda desgraça que existe na face da terra. As dúvidas. Quando uma pessoa está em dúvida, ela fica indecisa, ela fica insegura, porque ela não sabe o que é certo. Ela não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, porque ela está em dúvida. Ela não sabe se come ou se não come, porque ela está em dúvida se aquilo que vai comer vai fazer mal. Ela não sabe se casa ou se não casa, porque não sabe se vai dar certo com aquela pessoa. Ela não sabe nada, nada. Por quê? Porque o espírito humano é espírito de dúvida. É espírito de dúvida. A dúvida gera o medo, a dúvida gera a ansiedade. Muitas pessoas devem estar me assistindo nesse momento e devem estar cheias de ansiedade. Por exemplo, agora, nesse momento, você que está aí perdido em meio às suas dúvidas, aos seus medos, às suas inseguranças, você está aí afogada nas dúvidas. Por quê? Porque é o espírito do mundo, é o espírito do homem, o espírito do mundo, o espírito do mal, o espírito do diabo. O diabo trabalha com a palavra de dúvida, porque uma vez jogando dúvida, e a dúvida sendo, ou dado atenção para a dúvida, a pessoa fica perdida. Lembra que nós falamos essa semana, aquele que observa os ventos nunca semeará. Por quê? Porque fica observando o vento passa, vai passando, vai passando, vai passando, e ele fica observando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quer dizer, dúvida. Então, fica parado, e não age. É a dúvida, a maldita dúvida. A depressão, a mãe da depressão é a dúvida. E a dúvida, minha amiga e meu caro amigo, é um espírito. Assim como o espírito da verdade, que liberta, é o espírito de Deus. O espírito da dúvida é o espírito do mal, que semeia aquela palavra de dúvida, de medo, de intranquilidade, e a pessoa fica perdida
dentro de si. Então ela quer afagar aquelas dúvidas, aqueles medos, aquela insegurança, aquela preocupação, aquela ansiedade. Ela quer tentar tampar o sol com a peneira. Então ela entra na bebida, ela entra nas drogas, ela entra em casamentos, em relacionamentos, ela faz escolhas à revelia. E a sua vida fica à revelia também. Por quê? Porque ela tem o espírito da dúvida. Jesus disse para os seus discípulos, seus seguidores, aqueles que obedecem a sua voz, a sua palavra: olha, vocês não podem aguentar, vocês não podem suportar o que eu tenho para falar para vocês. Mas quando o meu espírito vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele não vai deixar dúvida. Ele vai dar a você a certeza, a convicção. Você não vai ficar na dependência de conselho de fulano, beltrano ou cicrano, ou de assistir os noticiários para saber o que vai acontecer ou o que tem acontecido. Você não vai ficar preocupado com o horóscopo. É muito forte isso. Eu era estúpido. Eu era verdadeiramente estúpido. Quando eu era jovem, antes de conhecer o meu Senhor, eu ficava lendo horóscopo. Então, eu ia num jornal, lia o horóscopo aquele dia. E pegava uma revista, lia o horóscopo, dizia outra coisa. E outro jornal dizia outra coisa. E cada jornal, noticiário, dava um horóscopo diferente. O seu número de sorte hoje é 13. O outro jornal dava assim: o seu número de sorte é 21. E assim sucessivamente. A gente fica perdido, desorientado, a gente não sabe o que faz. Por quê? Porque falta o espírito da vida, o espírito da certeza, o espírito da fé, o espírito de Deus, que remove as dúvidas, os medos, a intranquilidade, a insegurança. Por exemplo, nós estamos vivendo em guerra no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, no Leste, no Oeste, em todo mundo. Há uma guerra desgraçada. No Brasil existe a guerra. Guerra o tempo todo nas grandes cidades, a guerra pelo domínio do poder das drogas, do poder do mal. Então o povo fica totalmente perdido, desnorteado, igual barata tonta. Porque falta o espírito da verdade, o espírito de verdade. Jesus disse: quando vier aquele, quem? O espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Você já pensou, minha amiga e meu amigo, você ter o Espírito de Deus para guiar você em toda a sua vida? Você só vai acertar, você não vai errar, porque o Espírito Santo vai dizer, vai falar, vai orientar. Ele vai impelir você de acordo com a vontade dele. Se você tiver ouvidos para ouvi-lo. Se não tiver, ele vai falar. A direção certa ele vai dar. Muito bacana isso. Muito glorioso. Eu quero lembrar para vocês que eu tive essa experiência. Eu cheguei a ficar noivo. É uma experiência pessoal. E naquele afã de querer construir meu lar, querer levar a palavra de Deus para o mundo e tal, eu estava às tontas, mesmo tendo o Espírito Santo. Então eu achei que ela era a pessoa certa para mim. Eu tinha certeza. Então, entre namoro, noivado e casamento, quase que eu cheguei a casar, há um mês do casamento, durou 3 meses. Eu namorei,
e noivei e ia casar em 3 meses. Mas dentro de mim, o Espírito Santo não me dava segurança. Ele não me dava certeza absoluta. Certeza absoluta, sabe? Certeza absoluta é aquela certeza que é isso aqui e acabou. É isso aí, não. Não. Você tem certeza e acabou. Se todo mundo está contra, não interessa. O Espírito Santo dirige você àquela convicção, àquela certeza, que é a fé. E ele não havia me dado. Mas eu queria porque queria. Muito impetuoso, muito jovem. Quase que eu entrei numa furada. Não que a moça não servisse, não que a moça não fosse de Deus, mas não era a pessoa certa, não ia fazer par comigo. Não ia dar certo. E o Espírito Santo, nesses 3 meses de namoro, noivado e quase casamento, que eu cheguei até a comprar os móveis, dentro de mim havia insegurança, pequenina, uma pequenina dúvida. E eu não fiquei em paz, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Sabe quando você vai dormir, vai deitar para dormir e fica aquele mosquitinho buzinando, pernilongo, aí você bota um travesseiro na cabeça, no ouvido, tampa aqui, tampa ali, mas daqui a pouco, pois é, assim era a dúvida. Você entende o que eu quero falar? Ora, minha amiga, meu amigo, eu vou dizer para você uma coisa, é um inferno. A dúvida é um diabo em pessoa. É o diabo em pessoa. Porque é uma coisa pequenininha, pode ser uma coisa insignificante, mas não deixa você sossegado, não deixa você dormir. É o pernilongo. Pois é. Ah, minha amiga e meu amigo, Jesus disse, quando vier aquele, quem? O Espírito de verdade. O Espírito de verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando ele vem, você não precisa ficar perguntando, pastor, o que eu faço? Caso ou não caso? Pastor, aconteceu isso, o que eu faço? Não. Você não precisa ficar na dependência de ninguém, de pessoas ou de coisas. Ele vos guia, ele nos guia em toda a verdade. Aleluia. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, o Espírito de verdade, a gente se torna a pessoa mais rica na face da terra. Ninguém é mais rico. Há outras pessoas que são tão ricas quanto nós, mas ninguém maior ou mais rica do que nós. Por quê? Porque o Espírito da verdade nos guia, nos ensina, nos orienta para que tudo que a gente fizer vai dar certo. Já pensou? Falaremos mais amanhã. Deus abençoe a você, mas amanhã, ou se você for na Igreja Universal hoje, vá com essa sede, vá com essa fome, vá com essa determinação, vá com toda a sua força, coloque toda a sua cabeça, todo o seu coração, toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo, sabe? Faça igual aquela criatura, aquele jogador louco, você não vai ser um jogador, mas aquele jogador que pega todas as fichas, tudo que ganhou até então e coloca ali, arrisca tudo, vai com tudo, vai com tudo. E Jesus, que é o que dá o Espírito Santo, vai vir ao seu encontro com ele. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.